A comunidade local e a Assembleia dos Ordinários da Terra Santa se reúnem para refletir sobre o Concílio Vaticano II. Uma exposição de livros antigos da Custódia da Terra Santa analisa os livros como instrumentos para compreender as sociedades. Foi inaugurado em Nazaré, na obra Dom Guanella, o centenário da morte do beato Charles de Foucauld. Nos Passos de Jesus Médico foi o tema da peregrinação da Unitalce, uma entidade que organiza peregrinações aos santuários internacionais. Marcante a presença de grupos de peregrinos do Brasil na Terra Santa no mês de outubro. Em Jerusalém, as comunidades cristãs, juntamente com a Assembleia dos Líderes Cristãos da Terra Santa, se encontraram no Pontifício Instituto Notre Dame neste dia 5 de novembro para uma manhã de reflexão sobre o Concílio Vaticano II. Nas palavras do patriarca latino de Jerusalém, Dom Fuad Tual, e do arcebispo Dom Jorge Bacalni, as novidades do concílio. Para o padre Pier Battista Pizzaballa, custódio da Terra Santa, que viveu os desenvolvimentos do concílio no início dos anos de formação no seminário, os documentos abriram novos caminhos para o diálogo na igreja e se desenvolveram nestes 50 anos. O documento é très important parce que là changé. O documento é muito importante porque mudou a posição da igreja. Expressou o que a igreja pensa e sobre como viver com os hebreus, depois de um período histórico que foi cheio de problemas. Mas agora as coisas estão muito melhor. E maintenant, les choses ont beaucoup amélioré. Nous vivons après 5 ans du Concile Vatican II. A missão da igreja no mundo foi um dos temas discutidos, bem como a importância da palavra de Deus, o povo de Deus e a missão dos leigos e sacerdotal, e ainda o tema justiça e paz. Para o padre Gianni Caputa, o concílio ajudou a superar as divisões que existiam entre leigos religiosos e clero e citou 3 âmbitos. O primeiro, o da liturgia, o segundo, o da pertença à igreja e o terceiro, a importância da palavra de Deus. In modo particolare i laici, dice il concilio, hanno... Especialmente os leigos, diz o concílio, têm algo especial, porque eles estão mais diretamente envolvidos na cultura de seus países, já quando começam a primeira formação nas escolas e depois conhecem os problemas do trabalho, da profissão, da comunicação social. Del lavoro, della professione, della comunicazione sociale. A segunda parte da manhã foi dedicada à importância do decreto Nostra Aetate como momento histórico no diálogo ecumênico e interreligioso. No dia 28 de outubro de 1965, o Papa Paulo VI promulgava a Declaração Conciliar Nostra Aetate sobre a relação com o judaísmo, o Islã e as religiões não cristãs. Um texto profético que abriu à Igreja um novo caminho. Para as nossas relações com o povo hebraico, Nostra Aetate é uma revolução. Gostaria de usar essa palavra forte porque a atitude dos cristãos foi chamada a uma forte conversão de 180 graus, porque antes do concílio se pensava frequentemente aos hebreus nos seguintes modos: eles mataram Cristo, eles se recusaram a conhecê-lo, e Deus está zangado com eles, rejeita-os. O parágrafo 4 da Nostra Aetate mudou tudo isso. E em vez de pensar nos hebreus nos termos de rejeição, pensou-se nos hebreus em termos de eleitos. E hoje, quando dizemos hebreu, o primeiro hebreu que pensamos é Jesus, aos seus discípulos, à sua Mãe Santíssima. Quando pensamos nos hebreus, pensamos no patrimônio espiritual que compartilhamos com eles. Este documento tem uma importância fundamental para toda a igreja que se abriu aos outros, mas tem uma importância particular para os países do Oriente Médio, para a Terra Santa, onde a grande maioria é muçulmana. E esse é um longo caminho juntos. Fizemos tantos passos avante. O diálogo é um longo caminho que não termina nunca. Fatto tanti passi avanti. In Terra Santa abbiamo voluto ricordare questo avvenimento del 50° anniversario.
Na Terra Santa, quisemos recordar esse evento do 50º aniversário do Concílio, precisamente no âmbito da plenária de todos os ordinários católicos da Terra Santa, que se reuniu na terça-feira e quarta-feira, e termina hoje com esta celebração. Os oradores que se sucederam foram marcados pelo Concílio. Eu também, pessoalmente, fazia filosofia e teologia naquele momento, e havia todo um fermento para entender qual era o caminho sobre o qual a Igreja estava se movendo. Per capire qual era il cammino sul quale la Chiesa stava muovendosi. Este livro antigo resiste aos séculos com uma capa reforçada de material metálico e couro. Já este, sem proteção, se entrega facilmente à ação do tempo. Mas o que eles e outros 38 exemplares têm em comum? Expostos na custódia da Terra Santa em Jerusalém, no início de novembro, a coleção compôs a mostra O Dispositivo de Leitura. Essa exposição tenta apresentar através dos séculos, tanto do Oriente quanto do Ocidente, como os livros foram preservados em termos de encadernação, em termos de capas, para mostrar como diferentes povos tentaram preservar o conhecimento. A mostra analisa o livro impresso como uma técnica de preservação dos textos e, sem ignorar o valor do conteúdo, destaca a estrutura do material como forma de compreensão de culturas e sociedades. A capa, a brochura dos livros reflete quão rica ou quão pobre a sociedade era e o quanto eles valorizavam certos conhecimentos que queriam proteger muito bem. Ou aqueles que não se importavam com isso e faziam de uma maneira bem mais barata, mais simples. A exposição é parte do projeto Livros Pontes de Paz, iniciado há 5 anos para divulgar o valor dos livros antigos da Biblioteca Franciscana na Terra Santa. La scelta fatta per questa occasione, questa esposizione, è quella di mostrare... A escolha feita para essa exposição é mostrar a história da confecção dos livros, a forma que os livros tiveram na história, porque a estrutura do livro garantia que ele fosse como um equipamento, um dispositivo para transcrever, conservar e depois ler os textos. Per trascrivere, conservare e poi leggere i testi. Da era medieval aos dias atuais, a exposição também mostra uma nova página da preservação dos textos, os livros digitais. O novo formato é aceito, mas provoca discussões. From one side, Por um lado, os e-books tentam ser o mais semelhante possível aos livros impressos. O principal problema é entender o que pode ser feito com o aprimoramento dos livros digitais e que tipo de aprimoramento pode ser realmente útil. Um novo estilo de comunicação de uma maneira que combine texto, vídeo, imagem e áudio. Text, video, images, áudio. Seja por artefatos antigos ou pelos meios mais atuais, os livros têm a missão de perpetuar histórias. Em suas diferentes formas, despertam a curiosidade de quem reconhece neles uma fonte de preservação da memória dos povos. Para as novas futuras gerações, é um elemento muito... Para as novas e futuras gerações, é um elemento muito bom para entender a história. É um complemento imprescindível para entender e conhecer todas as tradições, que algumas, por serem de origem oral, podem ter mudanças. Por isso, é muito bom a conservação em um livro. Mas é muito bom a conservação em um livro. Em Nazaré, no complexo do Centro da Sagrada Família, obra Dom Guanella, foi celebrado o início do centenário de morte, que ocorreu em 1916, do beato Charles de Foucauld, nascido na cidade francesa de Estrasburgo em 1858. Hoje celebramos o centenário da morte de Charles de Foucauld, um beato da Igreja Católica que viveu aqui, em Nazaré, de 1879 a 1900. Uma noite de espiritualidade e meditação, onde as vozes dos fiéis que se reuniram para a ocasião tornaram-se oração, através da intercessão do beato para invocar a paz.
Esta noite nós rezamos pela paz, pela reconciliação e a fraternidade no nosso país, em Nazaré, nas nossas aldeias, nas nossas cidades e entre todas as pessoas. E pedimos para nos ajudar a praticar mais o que está escrito na Bíblia e nos escritos de Charles de Foucault, como a fraternidade universal de poder ser todos irmãos, filhos de Deus e viver melhor esta fraternidade universal. Meu Pai, eu me entrego a vós. Fazei de mim o que queres. Qualquer coisa façais de mim. Eu agradeço. Esta frase, tirada de seus escritos pessoais, encarna o pensamento do beato Charles de Foucault. Ele que queria responder a este seu amor por Deus com o dom de sua vida, seguindo o modelo de Jesus, a quem ele chamava de seu amado, e que procurou imitar precisamente em Nazaré. Então rezemos e peçamos a sua intercessão para a obtenção de curas, especialmente as curas da indiferença dos homens ou de milagres. Nós que somos fracos na prática da nossa fé, na prática do Evangelho, temos que levar mais a sério o Evangelho, assim como o Beato costumava dizer, e devemos viver a palavra de Deus de maneira mais radical. Um encontro com significado profundo, mas ao mesmo tempo uma peregrinação que reuniu aqui na Terra Santa uma delegação de profissionais Unitalce, União Nacional Italiana Transporte Enfermos para Lourdes e Santuários Internacionais, provenientes de todas as partes da Itália, nas pegadas de Jesus médico. Essa é a parte final de um percurso que fizemos, de outros encontros que tivemos, itinerantes. Estamos aqui na Terra Santa justamente para poder nos confrontar sobre as curas realizadas por Jesus. Então, as analisamos de modo científico, avaliando alguns casos de cura e analisando-as de modo científico, também avaliando-as do modo de vista catequético, junto com o sacerdote que nos acompanhou. Uma verdadeira peregrinação que, em cada etapa, deu vida a uma emoção diferente e a uma reflexão profunda sobre seu papel, mas, sobretudo, sobre sua presença nesses dias de especial tensão. Fundamentalmente é uma questão de fé. Quis conciliar bem minha profissão com minha fé. Foi uma oportunidade e quis aproveitá-la absolutamente. Acho que é principalmente uma mensagem de esperança para todo mundo, para nós, antes de mais nada, pela paz. Pois a paz tem que estar, antes de mais nada, dentro de nós. E pela paz dos nossos pacientes. Temos que ser pacíficos, pacientes para com eles e esperar que esta terra se torne uma terra pacífica para todo mundo. Pacífica para tutti. 40 peregrinos que, entre as ruas da cidade velha de Jerusalém, pela Via Dolorosa, em oração constante, querem ser testemunhas ativas de paz. Como médicos unitalsianos, há alguns anos estamos fazendo um percurso de crescimento juntos, nas pegadas da nossa fé, e, portanto, um ponto final deste nosso caminho não podia ser senão aqui na Terra Santa. Então, este é o nosso testemunho. Por isso, e pela nossa fé, o Unitalse está aqui. Unitalse é aqui. Então estamos aqui para participar do encontro e para entender melhor quais são nossas raízes cristãs e também para testemunhar que é possível estarmos presentes, que é preciso virmos para essa terra e que é preciso virmos não como turistas, mas sim como peregrinos. Ma da pellegrini. Milhares de peregrinos visitaram a Terra Santa durante todo o mês de outubro. Entre esses, foi marcante a presença de grupos do Brasil. Os grupos estão vindo de muitos países, é tranquilo, já estamos no final quase de nossa peregrinação, foi tudo muito tranquilo, é a mínima coisa que acontece aqui faz notícia, mas o circuito que nós visitamos, que os peregrinos visitam, é muito tranquilo. Estivemos em Belém semana passada e tinha 42 grupos em Belém.
descendo e subindo o Monte das Oliveiras, visitando os vários santuários. Lá estão eles, cheios de fé e confiança. Sim, acabei de celebrar e para mim foi um momento de muita alegria por poder estar aqui com os peregrinos nesta terra que é muito santa. E podemos fazer essa meditação. Jesus chega aqui, ele olha lá para o templo, olha para Jerusalém e ele vê que o povo não o acolheu. Esse é o sofrimento de Jesus, ele quer a nossa salvação. Vim aqui na peregrinação, vim aqui na Terra Santa, é poder tocar nos lugares onde Jesus, ele tocou, ele viveu e poder dizer assim, aqui Jesus chorou. E ao mesmo tempo nós nos perguntarmos, e a minha vida, ela está sendo uma vida que tem levado essa alegria? Eu tenho sido o consolo de Jesus Cristo? E é fazendo essas experiências aqui na Terra Santa que os peregrinos retornam com uma vida totalmente nova. A Cidade Santa, para as 3 religiões monoteístas, é lugar também de convivência com as várias manifestações de fé. Peregrinos e grupos religiosos se encontram e partilham a alegria da festa, celebrada em harmonia e paz. Terra Santa News é uma produção do Christian Media Center em Jerusalém, Terra Santa. Para mais informações sobre Terra Santa News e o Christian Media Center, por favor, confira nosso site abaixo na tela. Você também poderá fazer assinatura do nosso boletim de notícias, assistir às nossas matérias visuais ao vivo da Terra Santa, bem como visitar nosso Facebook e nossas páginas no YouTube e nos acompanhar no Twitter. Venha visitar o site do Terra Santa News.